como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bom, eu sou André Correia e hoje está começando o nosso quadro novo no canal, o Além das Quatro Linhas. E hoje, para receber aqui no canal um convidado especial, ele que não tem mais pique de jogador, mas faz seus golaços na copinha, atua como goleiro reserva, porque a equipe não tem, mas ele faz mil e umas coisas. Bom, hoje estou recebendo aqui ele que está fazendo um grande trabalho na beira da quadra e no campo nas últimas 2, 3 temporadas aqui em São Cepé. Recebo agora e seja bem-vindo, Leandro. Tudo certo? Tudo certo, meu irmão. Prazer estar trocando essa ideia contigo aí. Eu que agradeço. Para dar o pontapé inicial, né, já vou fazer, para explicar para o povo de casa como é que eu vou conduzir o programa. Nós separamos aqui algumas perguntas, mas a gente vai interagir com o Leandro agora, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é Leandro? Por onde passou? Qual é a tua história? Como é que a coisa andou nesse sentido? Bom, fica difícil, né, quando tu precisa falar de si próprio, mas eu sou um cara criado nos campinhos da cidade. Raiz. Raiz. E que sempre tentou absorver, que a gente tem grandes treinadores da cidade, que a gente acabou sendo alunos, né? Eu cito aqui o Elton, o Kleber, sim, o Humberto, Givago ainda, foi uma pessoa muito importante no Trovão Azul, entre outros, né, que sempre nos deram essa base, nos ensinaram o beabá do futebol. Eu sempre procurei absorver tudo isso para poder levar também para as pessoas, né, que eu vejo que a nossa cidade tem grandes talentos, né, e acredito que com uma boa orientação a gente consiga extrair o máximo deles e ter torneios de alto nível que nem tem acontecido nas últimas competições, tanto que a gente participa fora quanto os campeonatos municipais, né, agora que foi legal também com equipes de fora. Assim, né, a gente vê que também tem uma necessidade, né, porque tem uma necessidade de convidar as equipes de fora, até porque a gente vive um momento não tão farto de equipes organizadas, participando, né, e acaba acontecendo um campeonato mais elevado, podemos dizer assim, né. Verdade. Até falando sobre isso, a gente estava conversando offline, né, sim, que é essa preocupação. Eu falei antes que eu fui criado nos campinhos. Todos os dias a gente estava numa localidade da cidade jogando com os amigos, né? E hoje a gente vê que isso não acontece mais, né? Talvez pelo número de opções que as crianças, os jovens têm hoje, videogame, Netflix, outros esportes também, né? Mas a gente não vê mais um grande fluxo de pessoas se envolvendo no futebol que nem era antigamente. Até faz um tempinho já. E uma coisa que me chamou muita atenção foi agora, esse tempo atrás, a gente viu, até foi nessa rua de baixo aqui, a gente viu crianças jogando bola na rua. E quase que eu peguei o celular e tirei uma foto, porque é uma coisa rara hoje em dia. Verdade, né? Não tem mais campinho, não tem mais nada. Então, cara, a gente entende também pelo lado do desenvolvimento da cidade, né? Também não tem terreno sobrando, né? Tem terreno, o cara vai lá, compra e constrói o seu negócio, né? Verdade. Então acaba sendo refém também do passar do tempo. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para o nosso convidado é uma pergunta mais pessoal. O porquê do bugio? Ainda casa, já volto para a mesma história de antes, né? Casa com os campinhos. Sim. Então a gente passava o contraturno, a gente tinha escola, se era de manhã, passava a tarde no campinho, jogando futebol, subindo em árvore. Claro. Então com esses comportamentos de criança, o pessoal começou a me apelidar de bugio. Sim. E até foi um primo meu, o Gerson, que me apelidou, e depois a minha irmã veio fazer uma sacanagem comigo, minha irmã mais velha, Denise, e pintou meus cabelos com papel crepom, se não me engano. Aí ficou uma coisa, bom, aí sim, o cara com o cabelo estranho em cima de uma árvore, bugio aí. Pegou o apelido. E, claro, puxando também um pouquinho sobre onde tu começou e também o apelido, eu acho que a próxima pergunta também tem eu vou chutar aqui, talvez seja isso aí, né? Vamos ver. Mas
E o primeiro contato com o esporte foi na infância? Como é que foi a situação? Teve aquele sonho de todo garoto ser jogador ou não? Com certeza, com certeza. Da minha Treinador ninguém quer ser, agora jogador todo mundo quer. Nem goleiro. Ninguém é goleiro, né? Aí vai vendo aí a coisa não vai andar, vou ter que ser o outro. Não, cara, foi, claro, na escola, né, a gente tem o primeiro contato e logo em seguida participei de escolinhas, como eu te disse antes. Sim. Eu lembro da escolinha até uma pessoa que eu esqueci de falar, que também foi uma pessoa importante nesses primeiros aprendizados, que foi o Elton Passarinho, acho que ele é pai do Passarinho, do goleiro Passarinho, foi um cara também que tinha escolinha no Bento Gonçalves lá. Então eu participei de todas as escolinhas possíveis, Sim. né? E infelizmente não pude realizar o sonho que é de toda a minha geração, que era ser jogador de futebol. Tentei bastante, mas pelo menos eu acredito que eu tenha aprendido alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu não sei na prática, mas na teoria a gente pode ajudar um pouco, né? Claro. E também seguindo essa questão, no caso, assim, né, puxando, ainda continuando nessa trajetória, assim, e tu te lembra mais ou menos a tua primeira equipe que tu jogou, assim, alguma coisa desse sentido? Sim, a gente participava de campeonatos em toda a região com o Bento, futebol de campo. Sim. Que era o Elton Passarinho, que dava aula, e também o Luiz, que é o nosso companheiro lá da Cristo Rei, o irmão do Jonas. Sim. Dos guris lá da vila. O Luiz também tinha uma escolinha, ele foi um dos primeiros contatos que eu tive junto com o Elton lá. Eles tinham a escolinha do Bento, lá a gente participava de inúmeros campeonatos em toda a região. Naquela época era bem aquecido o futebol, então a gente tinha inúmeras equipes de campo que hoje tu já não vê. Dificilmente tem campeonatos regionais de campo de categoria de base. Lá naquela época a gente jogava com todas as categorias de base, desde os mais novos até os sub-18. Então a gente ia com o ônibus lotado sempre, era uma época muito legal que deixa muita saudade. Espero que um dia consiga voltar um pouco dessa cultura do futebol, né? Que eu realmente sou preocupado com isso, que eu vejo cada vez o interesse vem diminuindo, né? Dos jovens com o futebol. Então eu acredito e gostaria que isso voltasse a ser que nem era antigamente, né? É uma questão que também muito influenciada, né? Que acabou sumindo praticamente, né? Hoje tu tem poucas equipes na nossa região aqui central que tem essa condição. Vamos botar com uma escolinha, vamos botar uma equipe para jogar um nível estadual, vamos dizer assim, né? Com sub-9, 13, 15, 17, 20, não, é muita pouca equipe que tem, é uma equipe, quando tem é um sub-17 ali, né, que já está mais ou menos maduro para subir para um profissional, alguma coisa nesse sentido, mas a atenção assim em geral, a questão de, vamos ter mais categorias participando, sim. É muito difícil. Hoje a gente vê mais no salão, o salão ainda tem uma condição um pouquinho melhor de tu disputar um sub-9, um sub... todas as categorias, né? A gente chama do ciclo perfeito da base para o profissional, né? Eu cito até o exemplo mesmo recentemente de um projeto que está sendo desenvolvido e que está caminhando a passo largo, que é o próprio Cruzeirinho aí de São Gabriel, que está com uma gestão muito interessante, um trabalho muito interessante, que vem colocando ao longo dos anos várias categorias para participar. Isso é bacana, tomara que todo mundo consiga algum dia ter esse patamar de investimento para que possa disputar várias competições, né, com várias categorias, porque a gente sabe que apesar dos tempos serem outros, né, o esporte ele tem que estar incluído de qualquer forma, né. Eu sei que o interesse hoje é bastante menor, né, mas eu espero que algum dia a gente possa ter mais envolvimento, mais crianças jogando, porque esporte é inclusão social, é lazer, ensina muitos valores na vida, sim. né? Isso serve para as crianças, serve para nós, então a gente leva muita coisa para o resto da vida, né? Com certeza. Como eu te disse, é muito fresco na minha memória, claro, os aprendizados que eu tive na escola de futebol, além do convívio, né, com as pessoas, que isso parece que hoje também está bem menor que antigamente. Então isso me ensinou muito, não só no futebol, mas como uma base para o início da vida ali, né?
Então é muito importante. Hoje, São Cepé é muito bem representado, né? Tanto nas categorias de base, né? Que agora parece que o Aurora também está com um projeto para participar de dar alçar outros voos, né? Já tem um trabalho consolidado do La Máquina também. A Rita ali tá conduzindo o trabalho na Aurora ali. Verdade, muito bem feito, por sinal. Responsabilidade do professor Elton. Verdade, e o La Máquina então já está com esse trabalho consolidado, né? Já é uma equipe já de nome a nível estadual, e a gente também está iniciando, né? Não sei se eu não pulei tua pauta, a gente está iniciando um projeto muito legal lá, que infelizmente com a pandemia a gente teve que dar uma segurada, mas as meninas seguem treinando na academia, então claro. A Máquina tem uma estrutura muito legal, entendeu? É um nível diferenciado na cidade, então a gente está com esse trabalho novo, né, e louco para voltar a se encontrar com o pessoal, né? Como a gente está com saudade de se envolver com futebol, até estava olhando faz um tempinho já com um comentarista, não lembro quem é que falou numa transmissão ali de um jogo ali, ele falou uma coisa que é pura verdade. Tipo, se não é uma lesão grave de tirar fora de uma temporada, ninguém na história ficou tanto tempo parado. Verdade. Então, a gente sente, né, sente a falta do dia a dia, sente a falta da correria, de ligar pro fulano, já estamos atrasados, vamos sair, não vamos sair, né? Então, né, essas coisas a gente sente falta também, né? Porque a gente nunca ficou tanto tempo sem um contato, sem uma coisa. E aí a gente tem que pegar e se reinventar, começar a rever jogo, olhar, estudar alguma coisa, para tentar passar o tempo, né? Verdade. E também não ficar totalmente parado, né? E aí a gente tem que se adaptar. Eu acho que o ano foi... A palavra de 2020 foi adaptação, né? A gente tem que se adaptar ao nosso dia a dia, os restaurantes tiveram que se adaptar num delivery, a prefeitura, por exemplo, teve que ter o atendimento. Então muitas coisas tiveram que se adaptar. Recentemente teve a questão de se adaptar na questão esportiva com treino de personal soccer, mais individual, não ter tanto aquele contato. Agora que as coisas estão mais ou menos engatilhando para voltar, né? A gente sabe que não vai ser do dia para a noite, mas com o tempo, tudo ao seu tempo começa a voltar as coisas normal, né? Verdade, não vejo a hora. Eu acho que ninguém, né? Isso aconteça. Não tem uma coisa para nós fazer, a gente fica louco aqui, né, cara? Verdade. Seguindo aqui a nossa próxima pergunta aqui, e é uma pergunta muito importante, né, porque foi, posso estar enganado, mas foi onde abriu as portas para o nosso convidado. O que significa a Cristo Rei e os Meninos da Vila para ti? Pô, é simplesmente um prazer de estar junto com aquela gurizada lá 100%, né? Sou amigo de todo mundo lá dentro, então para mim é um prazer quando me sinto honrado de poder estar ajudando eles, né? Representando a nossa vila tão querida lá, então é uma honra, simplesmente é uma honra, e sou muito feliz com a gurizada lá, gosto muito de estar junto com eles sempre que posso, estou lá. Até porque assim, para o pessoal de casa que não lembra, o Gil ele esteve no título do primeiro de campo, né? Verdade. Eu era jogador, né? Era jogador. Não, o homem é muito difícil. Ele é tipo o Louco Abreu, esses dias ele é treinador, entrou, se escalou e fez um gol. Então é mais ou menos isso aí, né? O Gil na Cristo é assim. Essa história, eles não admitem pra mim, né? Mas eu vou contar o que eu acho. Eu acho que eles não conseguiram me encaixar dentro do campo, né? Então, para não me deixar chateado, são muitos meus amigos, fica na beira do campo ali, nos ajudando, e acabou dando certo. Então, foi indo campeão, né, cara? E eu lembro... Foi um campeonato sensacional, né? A nossa vila nunca tinha conquistado, né, um título desse patamar. Se torna mais importante ainda, verdade, né? E foi incrível lá, a felicidade do nosso pessoal lá foi impagável, o que viveu, e a gente sabe que uma outra hora vai chegar. Há pouco no salão bateu na trave, né? Nos últimos segundos acabamos perdendo o título, né? Mas é do futebol, bola pra frente.
Tu entra no esporte, tu tem que ganhar, perder ou empatar, né? Isso aí. Às vezes não dá pra empatar, né? Às vezes tem que ganhar ou perder, né? Exatamente. Mas falando um pouquinho ainda do campo, eu lembro muito bem da final, inclusive a gente fez a final lá e eu lembro daquele golaço, né? Então Sim. foi uma coisa que o Panto tava tentando reagir no jogo e de repente aquele golaço entra e tipo acaba, né? Não tem, tu não tem mais poder de reação, né? Tipo, tu tenta buscar o jogo, não lembro, o placar estava um pouquinho perto, eu acho, naquela ocasião. Até no primeiro tempo estava um jogo muito parelho, e no segundo tempo que a gente conseguiu ter um pouco de superioridade, aí fez o placar. Mas, cara, foi uma grande final. As duas torcidas deram um show. E até recomendo que vocês adquiram, quem participou, quem gosta de futebol, que o André fez uma excelente filmagem, eu tenho, e assisti, e vale muito a pena, foi emocionante o jogo, né? Histórico. Exatamente, eu estava jogando contra um time que eu já participei e que eu tenho enorme admiração, que é o Panta, né? E também pelo treinador Kleber, que é um grande exemplo para mim dentro do futebol, né? Um cara espetacular, né? Então tá, vamos seguindo aqui. Claro, e aí depois, lógico que depois de fazer um grande trabalho na Cristo Rei, fazer conquistar um título, né? É lógico que as oportunidades aparecem. E uma delas foi assumir o cargo da seleção de campo, né? Visando assim uma Copa Diária. Eu lembro que estivemos juntos naqueles amistosos contra o São Gabriel, Inter SM, né? Equipes de divisão de acesso. E a equipe formada, ela teve apesar dos resultados não serem tão bons assim, ela teve um comportamento bacana, podemos dizer assim, dentro de campo, né? Apesar de ter um lado, vamos dizer assim, uma desvantagem na balança, né, considerável entre equipes que paga jogador, que vive da bola, que tem estrutura e tal. Teve a sensação que, apesar dos resultados, foi um enfrentamento ali, né? Foi excelente, foi uma experiência incrível, né? Que foi um time organizado pela Secretaria do Esporte, né? Mais um grande projeto deles, espetacular. E a gente formou um time da cidade, um time muito forte, que a gente, para te ter uma base, no primeiro jogo, a gente jogou contra um time que mais investe, sempre chega, que era o atual campeão, que era o time de São Pedro do Sul. E eu vou reclamar sempre, tem gravado, a gente, além de ter jogado muito melhor no jogo, a gente sofreu 2 gols, a gente estava com 2 gols de vantagem, sofreu 2 gols, empataram o jogo de forma irregular, na minha opinião. Podemos dizer assim. E depois, no decorrer do campeonato, a gente representou muito bem, a gente só teve uma derrota, né? Na primeira fase, e aí na segunda fase teve todo aquele problema em Santa Maria que nem gostaria de relembrar, né? Bastidores do futebol. Mas foi uma experiência incrível e eu sou fã do pessoal do São Cepé do futebol, que tem muito cara bom, e ali a gente conseguiu juntar os melhores, né? Fizemos uma grande seleção e chegamos longe na competição e só saímos de uma forma estranha, né? Então, mas bola pra frente, eu espero que o pessoal tenha gostado dos resultados, a gente representou bem o município, eu tenho certeza disso, e que a gente possa vir a participar de outras competições com essa seleção do São Cepé, que foi um grande projeto aí. Tá o segmento, né, continuar, né? Vai ter outras Copas Diárias, outras coisas aí que aparecem para poder continuar. Agora sim, falando também um pouquinho sobre, voltando agora sim realmente à pauta, né? E o projeto La Máquina Feminino, como é que tá a situação? A gente sabe que a gente tem um pré-pandemia e um pós-pandemia, né? Cara, eu tô louco de saudade pra estar treinando com as gurias de novo. Nossa, a gente tava muito bem, só participando de torneios e as Teve torneio lá em Restinga, acho. Sim, participou em Restinga, Santa Maria. Sim. Então, e a gente vinha representando muito bem também. E é impressionante a evolução das meninas a cada treino, né? Hoje, o pessoal segue treinando La Máquina
Isso é muito bom, tem uma estrutura legal. Sim. E muitas seguem treinando na academia, então para quando a gente voltar, elas fisicamente estão Na ponta do casco. Muito bom, porque tecnicamente a gente observou que elas evoluem muito. Isso foi muito legal perceber isso e tenho certeza que quando voltar às competições a gente vai representar muito bem nos grandes campeonatos aí que a gente está prevendo participar. Então, como eu disse antes, o La Máquina é um time que a nível estadual e para nós estar participando disso é um enorme prazer, né, cara? Então, só não vejo a hora de voltar logo, entendeu? Pra gente poder estar com esse convívio legal aí. E o La Máquina mesmo assim, ele te dá uma condição que outras equipes às vezes não conseguem ter, né? Por exemplo, o La Máquina tem uma parceria com a Secretaria tem uma parceria com o La Máquina, assim como a Prefeitura em si, né? Sim. Aí nós temos uma estrutura fantástica, nós que viajamos o estado todo aí, é difícil tu encontrar um ginásio melhor do que o nosso. Verdade, né? verdade. Aqui nós temos a CBF, nós temos aquele amistoso contra a CBF, teve o jogo pela Série Ouro ano passado com a Soeva, então as duas equipes de Liga Nacional elogiando o teu ginásio, Verdade. Tu cresce, entendeu? Com razão, com razão, né? Porque a gente tem um desenvolvimento muito grande nos últimos 10 anos no esporte aqui na cidade. E o ginásio, ele tá incluso, né? O ginásio hoje ele tem uma quadra top, tem um placar top, as cadeiras nem se fala, a estrutura, ela volta e meia o pessoal do ginásio está fazendo manutenção, que é importante. Verdade. O ginásio, a gente confessa, o ginásio ele é antigo, mas se tu fizer uma manutenção cuidadosa, como o pessoal da secretaria faz, tu deixa tudo em dia, né? Aí, sim, esqueci de dizer, agora recentemente teve a iluminação LED, né? Então acaba sendo bem melhor do que a convencional, aquela lâmpadazinha, né? Eu não tive oportunidade ainda, mas ouvi que ficou muito melhor que já era, né? Que já era uma iluminação muito boa, então sim. Eu tô louco pra viver isso. Então tudo acontece, acaba acontecendo, né? Tu tem uma estrutura boa e tu tem uma máquina que proporciona desde 2016 jogando no estadual, né? Aí tu tem, claro, 2016 começou ali na bronze, 16, 17, 18. Aí 18, além do adulto na bronze, teve o sub-15 com o Clebão. Aí 2019 foi para ouro e aí teve um sub-17. E agora para 2020 vai jogar novamente um estadual, provavelmente. E aí já tem o projeto do La Máquina feminino. Então se não tem uma base, tem um feminino. E aí vai indo, tem essa estrutura, tem essa oportunidade que acaba sendo bom para todos, né? A oportunidade de disputar, ela tá aí, entendeu? Então a estrutura, tudo proporciona para ter essa oportunidade que muitas vezes algumas cidades acabam não tendo. Verdade, né? E isso incentiva os jovens, né? Eu vejo nos nossos treinos femininos que vai, ou filho ou filha, mas já tendo vão junto nos treinos, ficam brincando lá, para nós é uma família, né? Tá todo mundo junto lá. E eles já vão vivendo isso, então muitas meninas já se tem, e meninos também que vão no nosso treino, filho das nossas atletas, eles já estão vivendo futebol e muitos já participam das escolinhas, do Dervilar, do Mumbiú, entre outras, entendeu? Então isso é muito legal de ter essa cultura, né? Para ver se a gente consegue reaquecer, né? Que os jovens da nossa cidade tenham mais interesse no futebol, porque pela secretaria, pelo trabalho da secretaria, oportunidade o pessoal está sempre dando lá, então isso não é por aí a falta, é a mesma questão de interesse das pessoas, a gente tem que conseguir convencer elas de querer mais esporte, nada melhor do que a gente estar participando desses campeonatos que nos dão evidências, né? Então é muito gratificante fazer parte disso e pleiteando que isso comece a acontecer mais na cidade. A próxima pergunta eu acho que também vai voltar um pouquinho lá para a questão da Cristo Rei, acredito eu, mas voltando ao assunto, como se tornou treinador? A gente já falou, né? O pessoal não sabia que... Na verdade, deixa eu fazer uma observação, até lembrando de um grande amigo meu que já nos deixou, né? Fazia parte de um projeto que tinha da Fundai no município, que
havia uma escolinha para crianças carentes e a gente realizava os treinos no Campo do Bento, que até agradecer até o Volney que na época cedeu e organizou o campo novamente, que estava parado, né? O campo de futebol 11. A gente ali montou uma equipe, eu não sei te precisar o ano porque eu sou ruim de idade, mas eu conversei com um grande amigo meu que na época era diretor do Inter de Porto Alegre e expliquei o nosso projeto para ele, um CPense, Tarcísio Jaime Leão, uma grande pessoa, um CPense que era diretor do Inter, apresentei para ele o nosso projeto e ele imediatamente marcou um jogo para nós lá no Beira-Rio, né? Para a gente fazer um treino com um time que queria disputar um campeonato europeu de futebol lá, então... Então ali, né, ali foi o primeiro, a gente vai para Porto Alegre, jogar contra o Inter, a gente tem que estar bem. Ali tem que dar uma motivação. Ali foi a primeira vez que, de fato, eu queria só ajudar essas crianças, né, a gente acabou, tenho amigos até hoje da escolinha que, como faz alguns anos já, eu criei amigos até hoje, então a gurizada ali da base, lembro bem que tem a oportunidade então de estar jogando contra o Inter de Porto Alegre, inclusive tem jogadores daquela época que jogam hoje no profissional, são pessoas conhecidas, né? E esse foi o primeiro contato, então com a marcação desse jogo, eu pensei, então tem que dar uma estudadinha, nós somos CPense, a gente tem tradição no futebol também, nós temos que ir lá e representar bem o nosso município. E a gente fez um grande jogo, primeiro tempo, lembro muito desse jogo, primeiro tempo muito parelho, a gente conseguiu surpreender o Inter, inclusive eles nos elogiaram lá no nosso trabalho. E claro, no segundo tempo eles têm muita opção de jogadores, a gente tinha um grupo limitado ali e eles apertaram o passe e acabaram, o jogo acabou 5-2, então no primeiro tempo a gente conseguiu levar isso para um empate, no segundo tempo eles acabaram deslanchando, mas foi uma experiência incrível. Eu encontro os meninos na rua até hoje, eles sempre lembram dessa aventura nossa lá. Então foi a primeira vez que eu fui, de fato, treinador de futebol. Foi nesse projeto que tinha ali da Fundai, de perto. E pro pessoal de casa, assim, tu vai, por mais que tu trabalhe qualquer questão, qualquer base, seja base profissional, seja feminino, qualquer categoria, tu ter um jogo contra a dupla Grenal é especial, é diferente, né? Verdade. A preparação da semana é diferente. Particularmente já consegui ter a oportunidade de enfrentar o Internacional, né? Pela Sub-19, né? Então a gente sabe que mexe com o ânimo do jogador, né? É uma vitrine, né? Tu ter uma oportunidade de disputar um jogo. Um amistoso já seria, né? Te engrandece, mas uma competição ainda mais, né? Se tu conseguir fazer uma frente, se destacar, de repente, às vezes no mundo da bola tu se destaca contra o cara vai lá ter atrás, né? Então tem essa questão, né? Lembrando também que acabei lembrando que também enfrentei eles pelo Novo Horizonte. Eu enfrentei o Internacional pelo Inter SM e também enfrentei com o Novo Horizonte, né? Inclusive numa final de estadual, né? Então acaba tendo mais pressão ainda para tu fazer um bom jogo, né? Infelizmente às vezes as coisas não dão exatamente certo como a gente planeja, né? Mas tu ter aquela motivação, tu se preparar, poxa, eu vou jogar contra o Inter daqui a pouco, pode ser, a gente fala muito Inter, mas tem o Grêmio também, né? Tem aquela gurizada ali, por exemplo, da base que enfrenta diretamente ali, eu cito o trabalho no Novo Horizonte, que volta e meia pega Grêmio, Inter, Caxias, Juventude. Joga de igual para igual. Joga de igual para igual. O objetivo acho que é esse, né? É tu ter uma oportunidade de conseguir jogar de igual para igual, né? E tu mostrar o teu potencial, né? Que daqui a pouco, no mundo da bola, nunca sabe, né? Tu enfrenta os caras, daqui a pouco tu tá lá assinando contrato, ou tá lá sendo avaliado, né? Inclusive, tu lembra bem que a gente, no ano passado, a gente fez esses amistosos contra as equipes que estavam se preparando pro Gauchão, né? Sim. E tu estava participando junto. E que havia, né?
o interesse desses clubes. A gente jogou contra o Inter Santa Maria e São Gabriel, então eles observaram bastante os nossos jogadores, como eu disse. São Cepé é um prato cheio de muito bons jogadores. Tem a questão também, essa questão de tu enfrentar alguém da dupla Grenal e depois tu ser chamado. Eu cito até um exemplo daqui, por exemplo, o Jean. O Jean jogava no Novo Horizonte, né? Aí o Jean teve uma oportunidade de ir para o Internacional, ser avaliado 1, 2 semanas, entendeu? Se vai ficar ou não é outra coisa. Verdade. Mas o importante é que tu chegou lá, tu chamou a atenção dos caras, exatamente, né? Eu chamei a atenção dos caras, agora se tu vai ficar não é outra coisa, porque a gente sabe que na dupla Grenal, ou qualquer time grande, Palmeiras, Grêmio, enfim, qualquer time que tenha uma estrutura top, não é só tu chega lá, tu tem que matar um leão por dia, porque no outro dia vai chegar mais 10 caras melhor que top tu, de linha, né? Top de linha. Então a dupla Grenal, a gente cita mais aqui, né? Ela tem esse mecanismo, eu tô lá, mas amanhã eu posso não estar mais, porque os caras volta e meia, vai estar chegando gente, vai querer mostrar trabalho, vai querer te tirar, na verdade, né? Falando a real, se tu não fizer tomar o teu lugar, né? Então se tu não fizer por merecer, batalhar, ralar, treino, dar a vida, porque a gente sabe que tem aqueles que são mais humildes, né? Que cada treino é um final do campeonato, né? E isso às vezes valoriza mais a pessoa do que o outro que está ali, tipo, parece que está garantido e não dá o máximo, né? Verdade. Então tem muita coisa dessa questão. Às vezes o futebol ele é injusto, às vezes alguém tem um potencial muito grande, tem uma vontade muito grande e acaba não ficando por questões de bastidores. Já vi fulano não ficar porque o filho do fulano é dirigente, aí tem que botar o filho do cara. Isso aí acontece, cara, acontece direto, né? Até tive uma oportunidade de pegar e fazer um simpósio em Santa Maria, onde um dos palestrantes era o Felipe, que na época era coordenador da base do Internacional, e ficou muito tempo, uns 5, 6 anos, e no último ano ele saiu por divergência por causa dessas coisas, né? Ele queria valorizar quem realmente tem que ser valorizado, né? E aí tem a ordem de cima para baixo, tu sabe como é? Ou tu obedece, ou tu vai embora, né? Ele acabou pedindo as contas, foi pro Lajadense, fez um baita trabalho, eu acho que até ganhou do Internacional depois, né? Através do trabalho dele, fez um fantástico, uma grande pessoa que deu para conhecer. E as coisas do futebol são assim, elas têm, né? Então, o mundo da bola tem muita coisa, né? Então, acontece. Seguindo aqui, uma das perguntas mais importantes, né? Como tu analisa o momento do futsal e futebol nesta retomada? Mas antes de tu falar, eu acho que olhando alguns jogos da Liga Nacional no início, uma observação que a gente fez é que parece que alguns voltaram bem, só que a questão mais, como teve a pandemia, muitos clubes optaram por manter os seus atletas treinando, mas em society. E aí quando foi voltar para a Liga Nacional, o tempo da bola é outro, eu vi muito erro básico, primário, mas eu acredito que, na minha opinião, claro, acredito que com o passar do tempo as coisas vão retomando, claro, no início não dá para cobrar muito, até porque é 6 meses parado, tu vem treinando em society é uma coisa, a bola é outra, o piso é outro, aí tu vai para a quadra, tempo de bola 0, às vezes ela tá vindo, vou dominar, quando vê ela passa, né? Então, não sei como é que tu vê isso aí. Eu tô notando que principalmente o futebol de campo, que é onde eu acompanho mais. Mais acessível também, vamos convenhar. Claro, eu gosto muito do futsal também, mas o futebol de campo eu acabo acompanhando mais e eu vejo que há muita dificuldade de entrosamento, né, que é normal, ter uma sequência, um novo convívio de jogo, que treino é uma coisa, tu tá jogando é outra situação. Então ter essa sequência de jogos, eu acredito que isso vai melhorar. E também a parte física, né, que o pessoal vem sentindo bastante, né? Claro, tempo de bola, mas eu vejo que está em entrosamento e parte física, uma grande dificuldade do pessoal conseguir desenvolver um pleno futebol. Então tive a dupla Grenal agora, estão corrigindo as questões de entrosamento e melhorando bastante a parte física, a gente está vendo uma evolução.
Eu acredito que isso no salão aconteça dessa maneira e Claro. inclusive nas peladas, né? Sim. Onde a gente voltou a jogar e a gente sente muito, né? Que a gente que não é atleta, que joga só futebol amador, a gente sente muito essa volta, mas profissional também, a gente vê que acaba também um ser humano, né? Acaba sentindo tanto quanto a gente. Independente de ser profissional ou não, os caras são seres humanos, né? Verdade, Então tem né? tudo isso, né? Tudo com o seu tempo vai voltar, mas agora no início é o que tem, né? Por causa da pandemia, né? Verdade, que bom que voltou, né? Não, pelo menos isso, né? Graças a Deus. Agora, uma das perguntas também mais importantes é como é o Bugio como treinador? Qual é o estilo? Como é que é o dia a dia? O que tu pensa? O que a tua equipe tem que ter na tua visão? Nessas questões aí, como é que tu nos conta aí? Cara, eu gosto de dizer que eu sou um incentivador, né? Motivador. Eu gosto muito de motivar meus atletas, eu gosto de tentar extrair o máximo deles por aí. E eu sempre peço pro meu pessoal um time organizado, então eu gosto de conversar bastante sobre tática pra gente usar bastante os quadros. Sim. Porque, cara, hoje eu entendo que futebol é muito posicionamento, principalmente futebol de campo, que eu gosto muito, é posicionamento. Então, eu digo pro pessoal, o combinado não sai caro. Vamos combinar, vamos organizar o time da maneira que a gente acha e vamos cumprir isso. Isso acontecendo, tu incentivando eles a ter vontade, a gente consegue chegar longe. Então, resumindo, é assim que eu gosto de trabalhar, incentivando e organizando o time, entendeu? Então, a gente combinar vai dar certo. Não, tô Então, combinando. Acredito muito nisso, entendeu? Sim. Tem uma questão que tem muitas pessoas que preferem. Cara, a gente tem vários estilos, né? Tem gente que é mais paisão, tem gente que é mais que cobra mais, tem gente que organiza mais, tem o estudioso, tem o cara que é frio, que parece que o mundo tá acabando, ele tá numa boa, tá tudo em ordem, né, professor? Olha, eu vou te dizer, tem vários estilos, né? Então, tu ter o teu próprio estilo já é um começo, tu tentar passar para as meninas ali, ou até para os rapazes ali, né? O jeito que tu prefere, né? Em conseguir passar essa mensagem para eles, eu sou um cara organizado, eu sou um cara que trabalha mais numa posição. No futebol. Exatamente, cara, funcionalmente, né? E ali com as meninas também, né? Tem que manter uma linha, passar para elas, a gente quer tentar fazer uma coisa aqui para ver se vai, não vai. E também, principalmente, acredito o feedback, né? O retorno de todo mundo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia fantástica, mas é só nós que temos uma ideia fantástica. Por isso que eu digo, é combinado. Combinado. Entende? Então a gente tem que combinar. Tá bom assim? Eu sempre gosto de expor a maneira que eu penso futebol. Claro. Para quem está comigo, né? Mas se alguém eu abro espaço. Então a gente tem que conversar, organizar. Se for como combinado, eu sei que vai dar certo. Então eu sempre trabalho com essa linha. Claro. Teve até também uma vez uns bastidores aí, no mundo da bola ali, teve um treinador que eu trabalhei, né? Não vou citar o nome, mas ele queria implantar algumas coisas na hora, né? Então aí eu acho que o grupo meio, acho que vamos ter que treinar isso aí primeiro, né? Então, né, depois a gente vê se vai dar certo ou não vai dar certo. Isso é combinar, né? Então eu gosto bastante de ouvir tanto as lideranças quanto todo o grupo, né? Pra gente poder estar construindo alguma coisa legal. Eu acredito que isso dá sempre certo. Seguindo na questão de estilo, alguma referência para a posição ou pode ser algum ídolo que tu tem assim no contexto geral? Ser bem sincero, minhas referências são Kleber, o Elton. Os de casa. É verdade, Humberto. Então a gente tem grandes treinadores, né? Claro, eu gosto do Renato, eu gosto do Guardiola, tento extrair alguma coisa desse pessoal, mas o que eu admiro e acompanhei desde moleque, prestar muita atenção, essas pessoas que me ensinaram como funciona o futebol, e a gente é bem servido disso, então... Graças a Deus. Se esqueci algum nome, perdão, mas esses são minhas grandes referências, pessoas que eu realmente admiro
dentro do futebol, entendeu? Como treinadores. Tudo que tem um começo, tu tem aquele cara ali, ó, aquele ali eu gostei do estilo dele, vou tentar aprender o máximo com ele. Né? Então, e aqui se refere, a gente estava falando dessas pessoas, cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo diferente. Então a gente sempre eu gosto muito de absorver as coisas, então claro. Absorve o que tu acha de mais interessante da pessoa. Então, essas são minhas bases, sinceramente. Bom, vamos quase fechando o programa. Algum fato curioso, alguma história do mundo da bola que vale a pena ser citada? Bom, acho que a gente ia ficar mais algumas horas aí. Né? Tem vários. Mas dá pra fazer um livro. Já que tu citou, foi aquele, posso dizer, destacar aquele gol filmado pelo senhor. Meninos da Vila contra o Fenerbahçe. Clássico da Vila. Então um jogo. Tinha que ser um clássico. Era um clássico que os grandes aparecem. Não. O ginásio estava lotado, né? Então. As duas torcidas fazendo festa, gritando, incentivando. E o pessoal, apesar dessa rivalidade, todo mundo unido, né? E acabei tendo felicidade de conseguir fazer aquele gol, né? Que foi um gol muito bonito. E ainda bem que alguém filmou para não me chamar de mentiroso. Inclusive tem os professores, né? Os professores, né? São os seus atletas, né? Cristo Rei, né? Murilo e Tairone. O de cada time também. Tem mais essa. Mandando um abraço para um lateral que a gente está aguardando a recuperação, eu tenho certeza que logo ele vai voltar a jogar, que era o nosso auxiliar lá, que era o Maurício Gonçalves. Claro. Então a gente também não vê a hora de voltar ao futebol e ele está se recuperando bem, graças a Deus. Sim. E para ele voltar a jogar com a gente lá. E era o Tairone e ele, os nossos treinadores. Compartilhar os momentos, né? Que é muito importante, né? Tu passar essa energia mesmo, tu estando longe ou não, né? Tu ter essa condição de... que o esporte proporciona, né? Nós temos no esporte alegrias, nós temos tristezas, temos sentimentos que a gente não pode explicar, questão de emoção, a gente tem muita coisa que o esporte envolve, né? Então, eu particularmente já vivi bastante coisa, eu já fui quase rebaixado e já quase subi para a Série A, então é uma emoção de sentimento, sabendo que cada sentimento tem sua própria história, podemos dizer assim, né? Uma coisa é tu lutar para não cair, outra coisa é o sentimento de tu quase subir, né? Sim. Então, uma coisa é tu vencer a primeira de campo pela Cristo, outra coisa é ser vice. Sim, verdade. Né? Então, cada capítulo tem a sua história, particularmente falando, né? E o esporte, ele é cheio dessas coisas, né? Quem gosta é por causa disso, né? É a adrenalina, é o imprevisível, uma hora tu tá lá em cima, outra hora tu tá lá embaixo, e ele te proporciona isso. Agora tu é o melhor. Perde 2, 3 jogos, deu, manda embora. Né? Então, parece que a gente esquece as coisas. O cara ganhou o título lá e tal. Não serve mais, né? Então tem muita coisa disso. E tu sabe que eu sou um cara que tenho grandes amigos na torcida, então tem mais essa. E eu gosto de ouvir ele, então. Amigos, torcedores. É verdade, não, mas eu gosto, a opinião deles é muito importante. Em seguida a gente debate, às vezes de forma mais acalorada, mas a gente debate, é isso que tu falou. Quando tá ganhando, tá jóia, quando não tá, tem críticas também, a gente tem que saber lidar com isso. E o pessoal é sempre muito tranquilo, mas eu gosto de ter esse contato, é muito legal de tu ter essa vivência, né, de participar dessas competições, de estar vivenciando futebol, que além do jogo, te ensina muita coisa para tua vida, isso que é o importante. Então, chegando à reta final já, a última pergunta e também as suas considerações finais e algum recado que tu queira mandar aí para fechar. Uma alegria e uma frustração, uma alegria, tu decide. A alegria é o nosso título inédito do futebol de campo. Tive o prazer de ao mesmo tempo ser jogador e participar como treinador.
Então essa foi uma enorme alegria que nos deixou muito feliz e a tristeza é o último ano que a gente perdeu para a grande equipe de Lavras do Sul, né? A gente está fazendo uma final, um campeonato impecável e perdemos nos últimos segundos. Sim. Tomamos a virada nos últimos minutos de jogo ali, isso me abalou bastante, mas também conseguimos extrair coisas muito importantes para os próximos campeonatos. Não vejamos a hora de poder estar representando de novo a Vila e tá tentando buscar esse título de salão que é inédito também para a Vila. Então se eu continuar sendo treinador, espero. Agora aí, Gostaria muito de sempre participar. Se não roubar uma demissão ou uma sondagem de outro time aí, esperamos. A direção não me confirmou nada ainda, né? Mas confirmou. Alô, direção! Tô na expectativa, não. Vamos renovar. Tudo está parado, né? Não sei se. Temos que manter uma longevidade no comando. Isso é importante. É importante. Isso também é uma questão que incomoda muito, né? Porque recentemente, claro, vou dar um exemplo aqui, né? Para fechar. Teve a contratação do Argel no CSA, depois de todo aquele caos do ano passado, deram 18 dias e mandaram embora. Poxa, com 18 dias eu vou fazer o quê? Com 18 dias talvez decore o nome de todo mundo. Olha lá, às vezes chama, ô Pedro, é Matheus, vai tu mesmo. Verdade. O despreparo, tem muitos dirigentes, né, que tem muita coisa obscura no futebol também, que a gente não sabe. Mas tem muitos dirigentes despreparados, então às vezes esse tipo de coisa acontece, né, que acaba só prejudicando a equipe mesmo, o clube. Falta aquelas pessoas em alguns não, na maioria dos setores dos clubes se profissionalizarem. Exato. Tu sabe que eu participei até falando sobre isso, se eu não me engano, em 2012, de um projeto em Santa Maria, onde eu era da direção do clube, e a gente trabalhava bastante isso, né, então... Que era entrezinho? Entre Santa Maria. A gente estava juntos lá. Claro, tu foi... 11, 12, mas... isso, a gente foi... Eu lembro. Tu foi uns treinos lá, né, então... Depois eu tomei conta do clube. E claro, depois disso que tu começou a participar dos projetos lá, né, eu fiquei só apenas um ano lá e infelizmente o nosso projeto de planejado não decolou, mas sou um torcedor também de Santa Maria, eu admiro muito o trabalho que o pessoal seguiu lá, não sei se ainda é o presidente, o Melo, mas um grande amigo que o senhor Melo tá por lá sempre, né? Mas é um grande amigo, um cara espetacular dentro do futebol aí que eu levo pro resto da minha vida. E as pessoas ali no clube, elas criam essa identidade, né? Então, o Melo era presidente na tua época, eu cheguei a... até nessa época desse projeto, o Melo era da direção, quem era o presidente, se não me engano, era o Mauro. Eu não cheguei a conhecer o Mauro. E o Brandi. Porque eu fui para 2016, então já mudou um pouco, né? Eu ainda peguei o raiz do Marqueto, né? O Marqueto, uma lenda do interior. Aí também no último ano ali teve o Jauri, que ainda tá na presidência agora, né? Então até uma vez brinquei com eles, trocou o presidente e eu não troquei, eu fiquei lá, entendeu? Então tem uma... trabalha bem, continua. Continua, né? Agora a gente tá aí fazendo essas coisas ali porque a gente precisa também seguir em frente, né? Verdade. A gente não pode só focar uma longevidade tanto tempo assim, porque eu particularmente sou um cara que tem ambições, então a gente tem que seguir, não adianta, né? Verdade. A gente fez um bom trabalho ali, mas... sou grato ao Internacional, mas a gente vai tocando o barco, né? Senão acaba não tendo sentido, né, cara? Cara, tem gente que prefere realmente ficar 4, 5 anos, fazer um projeto a longo prazo. Eu cito até, pode citar no campo, no futebol, o Renato, que está há 4 anos, né? Sim. E poderia citar, né? Mas agora já saiu da CBF. E o Marquinhos, que ficou 6 temporadas, entendeu? Então, em 6 temporadas, tu faz o que tu quiser, né? Entendeu? Então, agora é mais essa questão, né? Tem gente que prefere ficar mais tempo, tem gente que prefere ficar um curto tempo ali e procurar algo melhor, né? E assim vai indo. Eu acredito que assim como tu começou ali eu não recordo agora, ali contra o Inter, né? Aí depois tu teve a Cristo Rei, aí depois tu teve a seleção de campo, aí tu tem uma máquina feminina. Ninguém impede do Bugio pegar uma Coab, um Restauro, um Santos,
planta, entendeu? Ninguém sabe o dia da manhã. Verdade, né? verdade. As possibilidades estão aí, né? Então a gente tem que procurar se preparar para elas, né? Não adianta tu ficar aqui sentadinho esperando, o telefone vai tocar para ser chamado. Não, cara, pega, olha jogo, estuda. Fica preparado para a hora que chegar. Uma hora vai chegar, né? E olha, como diz, não, ela chegou, te abraça, porque ela não vai passar duas vezes, né? Verdade. Então, tu vai dizer um não agora, tu vai se arrepender depois, né? Então, e é mais ou menos essa linha de pensamento, né? E para fechar as suas considerações finais, primeiramente queria agradecer a presença dele, né? E esperamos, né, ter outras conversas em off, né? Uns projetos que a gente vai lançar aí futuramente, né? E suas considerações finais e agradecer a tua presença. Primeiramente eu que agradeço, né, poder estar trocando essa ideia contigo, um cara importantíssimo no esporte da nossa cidade, né? E que bom que tivesse muito mais Andrés precisa para movimentar o nosso esporte. Tô querendo achar umas pessoas aí para que tome a frente da coisa. Eu queria deixar um abração ali para as meninas do La Máquina e pro pessoal lá da Cristo Rei, que eu tô louco para voltar as nossas atividades, né, pra gente estar nesse convívio junto. Mas é isso aí, prazer estar participando contigo. Então tá, pessoal, vamos encerrando o nosso primeiro Além das Quatro Linhas. Fica aqui o meu agradecimento ao Bugio, agradecimento a todo mundo que nos acompanha aí. Se inscreva no canal e em breve nós teremos novidades, né? Muito mais convidados estarão aqui dividindo comigo e contando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, as histórias dos bastidores e muito mais. Bom, eu sou André Correia e vou ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo. É isso aí. Valeu!